Tá. Bom, eu espero que vocês não se importem que não dá para me enxergar, na verdade, porque não é exatamente esse o motivo do negócio. Mas é, a professora Fadel pediu para hoje também passar o tema da gamificação, né? Igual semelhante ao vídeo lá do YouTube, caso alguns tenham visto. Mas antes, a gente queria saber se teve algum problema com a tarefa, alguma coisa assim, alguma dúvida. Também na questão do podcast lá, você teve alguma dúvida? Até também do podcast, acho que o Christian também, acho que botou alguma coisa? Não tenho certeza. Bom dia, gente. Eu vou colocar uma apresentação essa semana de alguns passos, um breve roteiro sobre o podcast para vocês darem uma olhada. Vocês podem estar ouvindo aquele podcast de um grande kkk que a galera postou, que está da aula passada ainda, que ele tem informações de como construir um podcast, mas eu vou estar resumindo algumas coisas dando algumas orientações sobre programas, enfim, essas coisas básicas de como construir um podcast. Mas não, ainda não tem tarefa. A Paola vai ficar provavelmente lá para o dia 9 de novembro, mas vocês já podem ir construindo também isso. Essa semana eu vou estar colocando uma apresentação para vocês darem uma conferida em como construir esse podcast também, mas vocês também vão ter toda uma liberdade dentro da condição de vocês, né, sobre os recursos que vocês têm para construir, se vai ser com o computador, com o celular de vocês, enfim, vai ficar bem livre também. Lembrando que é um podcast que não precisa ser comprido, uns 5 minutinhos está bom, que é referente ao conteúdo de vocês, né? A interface que vocês estão construindo. Então, vocês podem pegar um tema relacionado a isso, a interface de vocês em particular, por exemplo, e discutir ela nesse podcast. Mas a tarefa ela vai entrar, ela vai abrir daqui a alguns dias. Aí imagino que quanto à tarefa da palavra cruzada ou caça-palavras lá, tá tudo certo. Então, só para saber. Alguém? Bom dia, estão me ouvindo? Aham. Beleza. Então, acredito que não tenham nenhuma dúvida, né? O pessoal não tem se manifestado. Então, Bom, bom. de qualquer forma, eu só quero reforçar que vocês têm que fazer um podcast. A gente vai marcar ainda um dia para vocês entregarem esse podcast. Pode ser sobre qualquer um dos assuntos das aulas. Né? A partir de novembro, a gente começa as aulas de interface juntam com as aulas de projeto, para a gente poder trabalhar só na interface do projeto. Então, até lá, provavelmente, eu vou pedir para vocês enviarem um podcast sobre um desses assuntos que a gente tem visto nas aulas, tá? O podcast que a gente colocou essa semana, que é o Christian que organizou, também com o podcast da semana passada, acho que já ajuda vocês a terem uma ideia mais ou menos sobre o tempo e sobre como que deve ser montado esse podcast, né? Então tá, agora eu fico bem quietinha. Arthur, é contigo. Tá. Bom, reforçando só que vocês, eu sou o Arthur, né, de novo, e eu estou como fazendo estágio docente com a professora Fadel, que eu estou fazendo mestrado na engenharia de gestão e conhecimento, na verdade em mídias do conhecimento. E daí seria também para passar e reforçar mais um pouco a questão da gamificação, né? Principalmente do uso dela na interface lá que vocês estão desenvolvendo. Eu imagino que alguns tenham visto o vídeo, eu espero que alguns tenham visto a videoaula, e tinha um dos vídeos era de uma escadaria que tinham transformado para um piano, né? Como se fossem as pessoas andando e elas podiam passar em cima dela, fazendo som, tornando o espaço mais lúdico. Eu vou botar um outro vídeo agora que segue com a mesma ideia, só que não é a do piano. Só que eu vou pedir de novo para vocês dizerem se estão assistindo, se estão vendo o vídeo, pelo menos ele passando, porque esse sistema aqui ele não deixa eu saber se as pessoas estão vendo.
Tá passando sim. Legal, beleza, obrigado. Então, a partir disso, né, a gente pode entender que é o uso de tornar uma tarefa trivial lúdica para fazer nessa questão de mudança de comportamento entre as pessoas e tudo mais. E a gente poderia entender isso como gamificação, mas ela seria entendida mais como só a diversão, né, de transformar algo entediante, chato ou trivial, divertido. Não exatamente, né, porque a gamificação ela se trata de muito mais do que além da questão da gamificação, mas sim da experiência que a pessoa tem com aquilo. E primeiro também é bom saber, bom lembrar que gamificação vem de game, né? Vem de jogos. Então traz muito disso do entendimento do conceito de jogos para outras coisas. Então, primeiro que a gente tem como, né, aquela definição de jogos, que é como uma atividade voluntária, exercida em determinados limites de espaço e tempo, segundo regras livremente consentidas, mas que são obrigatórias, né? Dotado de um fim em si mesmo e acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Ou seja, por exemplo, igual os dois vídeos, né? Tanto o piano na escada quanto aquele lixo que parece um lixo infinito, né? Que nunca termina, ou é mais fundo do que ele parece, é como se fosse algo que está acontecendo fora da vida normal, assim, né? De repente tem algo que chama atenção, que é interessante, que não condiz com o que é rotineiro. Isso foi cunhado, né, pelo Huizinga, um estudioso de jogos, e ele entende o jogo como um fenômeno cultural, né? A gente joga e brinca e joga desde criança, desde que a gente se lembra, assim, né? Pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, jogar futebol, e fora aquilo de ser de fora da vida normal é como se, por exemplo, num jogo de futebol, jogar uma bola dentro de uma rede é um gol, né? Ele tem um significado muito forte. E fora do futebol, jogar uma bola dentro de uma rede não quer dizer absolutamente nada, né? Ele está jogando uma bola dentro da rede. E ele também coloca que os animais, ele coloca em especial, se for considerar os mamíferos, assim, né? Como se os leões, ursos, cachorros, eles brincam justamente para aprender e entender como que funciona a questão social da própria espécie e a se defender também dos perigos que pode vir a aparecer durante o crescimento deles. Numa definição mais atual, o Zimmerman, ele coloca, a Salim e o Zimmerman, eles colocam que o jogo é uma atividade voluntária interativa, a qual um ou mais jogadores seguem regras que restringem o seu comportamento, igual o Huizinga falou, da questão das regras, e participam de um conflito artificial que possui um resultado quantificável. A questão do conflito artificial também, de novo, aquilo de ser fora da vida comum, né, da vida do normal. Entre os jogos e a gamificação, a gente pode pensar que existem também os jogos sérios, que seriam os jogos que eles têm um motivo, um significado, um propósito além da diversão. Eles são justamente feitos para
treinamento, instrução ou esse incentivo à mudança de comportamento, né? A gente tem diversos exemplos assim para questão de aprendizado e reforço de questões acadêmicas, né? Estudo médico, para recuperação de pacientes com câncer, que tem até alguns jogos que como eles estimulam determinados sentimentos, eles trazem um certo ele traz uma tranquilidade, não uma tranquilidade, mas, por exemplo, um exemplo desse de câncer é que como se o jogador se transformasse num personagem em um músculo que entra dentro do corpo e destrói as células cancerígenas. Então ele se sente no controle da destruição desse câncer, assim, mesmo que é uma questão muito mais psicológica, né? E também de recuperação para gente que perdeu um movimento, né? Por exemplo, o fato de exercer o mesmo movimento para conseguir alguma coisa dentro do jogo traz esse resultado para a vida real. E daí então a gente tem que a definição de gamificação pelo Detterding, que é essa questão do uso dos elementos de design de jogos em contextos diferentes dos jogos. Então, daí a gente fica pensando, o que são esses elementos de design de jogos, né? Porque num jogo a gente pode imaginar N situações e N tipos de jogo, né? Desde jogo de tabuleiro, jogo digital, jogo físico. E o Verbach e o Hunter, dois pesquisadores, eles fazem eles pesquisam lá um punhado de jogos, eles colocam que jogos não, desculpa, de sistemas gamificados e colocam que em pelo menos como se eles tivessem visto 100, nos 100 eles notam a existência desses três elementos, né? A questão essa tríade PBL, né? Que seriam points, badges e leaderboards. No caso, pontos, as medalhas, né? E os rankings. Mas eles são muito superficiais, se for considerar. Eles são os elementos mais superficiais de gamificar um sistema. Os pesquisadores eles também colocam que existem esses três elementos, essas três categorias para os elementos do design, que seriam as dinâmicas, que é como se fosse uma visão geral desse sistema gamificado, as mecânicas, que seriam processos básicos de progressão dentro do jogo, e os componentes, né, como formas mais específicas dessas dinâmicas e das mecânicas que elas podem se tornar dentro do sistema gamificado. Como as dinâmicas, como elas são mais gerais, eles colocam a questão das restrições, que seriam, né, justamente as regras que existem, e restringem o comportamento do jogador ou do usuário, as emoções que aquilo acarreta, a existência de uma narrativa, né, de ter um storytelling que faça sentido, a própria questão da progressão do usuário dentro, né, com aquelas barras de progressão, podem ser, e o relacionamento, né, da sensação das pessoas estarem se relacionando umas com as outras dentro do aplicativo, ou do sistema gamificado. Acho que travou o slide. Não. Daí as mecânicas, eles também apontam algumas, como o desafio o sentimento de desafio dentro do sistema, como, né, por exemplo, a existência de eu tenho que fazer determinadas coisas hoje. Daí esse é o desafio que teria que passar e para continuar o comportamento que o usuário tem dentro da utilização daquela interface ou daquele aplicativo. A questão da chance, né, da existência de uma certa aleatoriedade dentro, competição ou cooperação, que são autoexplicativos, né? E o feedback, que é muito importante também, da questão do jogador, do usuário se sentir que está fazendo alguma diferença o que ele está fazendo, né? Se ele está progredindo, se ele está regredindo, se ele está conseguindo chegar mais próximo do objetivo que ele quer. Constante, né? Esse feedback. A questão das recompensas mesmo, como das medalhas ou emblemas, por exemplo, transações dentro do jogo entre os próprios jogadores para criar até uma própria economia dentro dele, né? Como se eu tenho uma certa pontuação, eu tenho certos itens, eu posso enviar para outra pessoa, isso acaba gerando também uma sensação de relacionamento entre as pessoas.
os turnos que podem ser usados ou não e essas condições de vitória, né, para entender se o jogador ou se o usuário de fato conseguiu chegar num objetivo, um empate ou até uma derrota. E as dinâmicas que são, eles colocam como elas são ligadas às mecânicas, os componentes do cubo, como eles são ligados às dinâmicas e às mecânicas, eles colocam vários exemplos que são os que a gente tem mais são mais fáceis de enxergar, assim, né, como as conquistas, avatares, né, a personificação do jogador dentro do jogo, as medalhas, a existência de chefes, né, como desafios mais complicados do que os normais, coleções de poder obter diversos itens, o próprio combate entre jogadores ou entre algum outro personagem dentro do sistema gamificado, esse desbloqueio de conteúdo, né, que instiga as pessoas a continuarem dentro do sistema, bens virtuais, que é como se fossem as coleções, os presentes, né, rankings, níveis, as pontuações, essas quests, como desafios maiores também e mais longos, gráficos sociais justamente para as pessoas poderem mostrar para os outros o que elas estão fazendo, para poder também ajudar na sociabilidade dentro, a questão das equipes. Mas também o que é importante lembrar é que esses não são todos aqueles que existem e nem não precisa ter todos ao mesmo tempo dentro de um sistema gamificado, né? Também porque isso daí acaba criando uma sobrecarga até de tanta coisa que existe dentro do sistema que seria desenvolvido. Tá bom. Então, daí voltando à definição de gamificação, né, que seriam os usos desses elementos anteriormente citados nos contextos diferentes de jogo, né, que daria para pensar o que seriam esses contextos. Seriam contextos voltados ao real, né, à vida real. E, por exemplo, dentro de ambientes de negócios, a gente pode tentar transformar o uso de equipes de alguma forma para obtenção de pontuação. Uma determinada equipe consegue mais pontos que a outra, obtendo mais a questão da competição e da cooperação entre as pessoas que estão dentro das determinadas equipes para atingir um determinado objetivo. Na questão da mudança de hábito, né, a questão de obter hábitos mais saudáveis, seja na alimentação ou seja no início de um exercício, que às vezes a gente sabe que fazer exercício é meio chato, então talvez o incentivo dentro da obtenção de outras recompensas dentro do sistema gamificado poderia ajudar alguém a dar esse início, porque depois vai acostumando e tudo mais. Na questão da produtividade também, que a gente pode pensar justamente para dar início a determinadas tarefas e ter isso muito bem dividido e para ver justamente a progressão que a gente está fazendo, que muitas vezes que a gente procrastina ou essas coisas tem relação com o feedback que a gente está recebendo das coisas. Se eu não sei se eu estou conseguindo ir muito para frente, vai desanimando. Então, às vezes, essas barras de progressões justamente poderiam ajudar na questão de alguém começar uma tarefa e chegar no final dela. E também a própria sala de aula, né? O professor, os alunos, eles podem fazer um acordo de tornar toda a questão da apresentação, das tarefas, da entrega, da coordenação entre equipes, justamente para dessa forma gamificada, assim, que em vez de simplesmente as pessoas fazerem uma equipe e entregar um projeto, ter uma equipe que foi selecionada, por exemplo, com determinadas vantagens e desvantagens, como se fosse um jogo, né, dos personagens de cada usuário. Daí essa equipe é montada dessa forma, eles têm a entrega, os próprias pessoas dentro da equipe, uma delas pode saber mais do que as outras, então as outras ajudam ela nessa questão da cooperação e também, assim como o ambiente de trabalho, né, a competição entre as próprias equipes também
para incentivar, engajar os alunos e tudo mais a irem mais interessados atrás das questões que são demonstradas. Então, na verdade, disso tudo, para que usar, né, a gamificação? O Detterding mesmo, ele coloca que como os jogos são projetados com o propósito de entretenimento, principalmente, ainda mais as grandes empresas de jogos que a gente vê, os elementos de jogos, eles também deveriam ser capazes, então, de gerar essa motivação e engajamento entre os usuários, as pessoas que estão usando esse sistema gamificado, a instigar justamente essa questão de competitividade e ou a cooperação, e um senso de realização, né, dessa obtenção de itens, de conseguir atingir os objetivos que elas querem para si, e até a resolução de problemas, né, que é como se fosse, eu tenho um problema de produtividade, por exemplo, então eu posso usar isso para essa determinada coisa. Um sistema gamificado justamente para isso. E também não esquecendo justamente do entretenimento, né, da diversão que pode ser obtida através da utilização desses tipos de sistema ou desses tipos de aplicação, igual os vídeos, né? Que uma coisa é mais divertido subir uma escada que é um piano do que subir uma escada rolante, mesmo que eu tenha que me esforçar para subir a escada de piano, ou daquilo de jogar o lixo na lixeira, que me dá uma sensação curiosa, né, de o que está acontecendo, em vez de eu simplesmente pegar um lixo e jogar numa lixeira qualquer. Esses três pesquisadores, eles apresentam essa teoria, né, da autodeterminação, que ela apresenta como as motivações do porquê as pessoas fazem as coisas, e eles dividem em duas, né? Uma seria a motivação extrínseca, que é quando quando a pessoa é motivada por uma recompensa que está fora da atividade em si, ou seja, o próprio PBL lá é um exemplo claro disso, da questão das pontuações, medalhas e rankings que as pessoas iriam obtendo conforme elas vão fazendo determinadas tarefas. E essa forma de motivação, ela, segundo os autores, ela é obtida mais rapidamente, ou seja, né, tu consegue motivar e engajar o usuário mais rapidamente, só que ela não se mantém a longo prazo, como se fosse quase uma questão de vício, assim, que ela vai precisando de mais a cada vez que vai continuando, e vai desanimando, assim, também. E a motivação intrínseca, que no caso ela parte da própria pessoa para ela realizar uma determinada tarefa. Então, ela tem essa questão da autonomia, e da pessoa se sentir no controle da situação, né? É ela que quer, ela que está fazendo isso porque ela quer, e assim ela se motivar a si mesmo sem ter uma recompensa externa, no caso. Tem a questão da competência, né, que é esse sentimento de capacidade para realizar esses objetivos e justamente aprender coisas novas. A gente tem também isso do relacionamento, que tem muito mais a ver com o social do que os outros dois, né? Os outros dois eles são mais voltados para o individual, e a questão do relacionamento para o conjunto, né, para o social. Que seria justamente esse sentimento de troca de experiência entre as pessoas e se sentir conectado uns aos outros. Dentro da gamificação em si, a gente pode pontuar essas coisas como oferecer a oportunidade de acompanhar a realização e conclusão de uma tarefa, fazendo com que a pessoa se sinta competente, né, superando esses desafios cada vez mais complexos que vão sendo apresentados. Dar essa oportunidade de explorar essas coisas novas ou se expressar, que pode ser que o usuário sinta uma autonomia, né, justamente dele ter o controle dessas situações. E essa questão de oferecer, além de oferecer os prêmios e recompensas
do extrínseco, também essa interação entre as pessoas pode fazer com que o relacionamento, a parte social, seja incentivada também. Então, na verdade, o que a gente tem é que o ideal é um equilíbrio entre esses dois, essas duas formas de motivação para manter o usuário engajado em determinado sistema ou tarefa. Aí aqui, como alguns exemplos que eu acabo trazendo, é justamente o Duolingo, que muita gente deve ter tentado começar, talvez, no meio da pandemia, ou continuou, ou às vezes, né, também perde a vontade. Nele, a gente consegue encontrar desses componentes ou desses elementos de jogos que anteriormente falados. Então, a gente tem tipo, o avatar, né, da pessoa, que tem... Aqui, no caso, é uma foto, mas também tem a questão da corujinha lá, que é o mascote deles, que cada um pode colocar com a roupa que quiser, e adicionando essas coisas, que seriam justamente os bens virtuais que a gente consegue comprar com a pontuação que a gente tem no Duolingo, conforme vai fazendo as tarefas. Esse feedback deles que é imediato e constante, assim, cada vez que tu vai fazendo uma tarefa, tu recebe, muito bem, continue assim, ou você errou tal coisa, faça determinada, leia determinada tarefa novamente para ter certeza que você sabe. Daí a questão dos níveis, né, também, que vai justamente se tornando mais difícil conforme tu vai adiantando, que na verdade é a própria questão de aprendizado, né, que vai aumentando a complexidade e a dificuldade das tarefas, do número de palavras que a gente tem que saber. E eles têm essa própria economia interna deles, que é justamente dessa questão da compra e dos itens e da pontuação que se tem. Então, o Duolingo ele se vende como um sistema bastante gamificado, assim, e tem obtido bastante sucesso, né? A gente vê cada vez mais pessoas parece que estão começando a utilizar o Duolingo. E ele mudou bastante, assim, né? Tipo, inicialmente ele não tinha tantas opções, ele não demonstrava não tinha tanta coisa para fazer dentro dele. Também daí numa outra questão que não seria no aprendizado de idiomas, né? Mas voltado para o hábito saudável ou essa mudança de comportamento, que seria justamente esse Fitocracy. E também dos elementos lá a gente tem o avatar dentro do jogo, essas métricas de jogo, né, na verdade, como os níveis de jogador, a quantidade de coisas que já fez, os emblemas, as pontuações, essas quests, né, desafios mais longos que as pessoas vão fazendo e vão obtendo mais pontos conforme elas vão conseguindo. E ele tem... O Duolingo também tem, na verdade, mas ele não é tão... Eu não me lembro dele ser tão forte a questão social do Duolingo. Assim, eles têm próprios fóruns e tudo mais, mas pelo menos quando eu utilizei eu nem fui atrás. Mas nessa questão do Fitocracy, ele tem um foco também maior no próprio feed da pessoa, que seria o que seus amigos estão fazendo. Eu acho que o Strava também, se eu não me engano, também faz exatamente, é muito semelhante os dois. Que seria justamente essa questão do sentimento de comunidade, né, entre as pessoas, de tem outras pessoas também também participando e fazendo os desafios e objetivos que eu quero, então isso traz uma sensação mais de conjunto, né, para a superação de um determinado desafio. E o Habit RPG, que eu descobri que mudou o nome, agora é Habitica, ou Habitica, uma coisa assim. Mas a função dele se manteve a mesma. Eu vi também que tem alguns outros muito semelhantes, que são Epic Win, Do It Yourself. Tem vários outros aplicativos e sistemas que eles são muito semelhantes, mas eles pegam justamente a ideia dos jogos de RPG, né, daquilo de tu ter um personagem, de ser uma outra pessoa, de ser um outro personagem, num outro mundo, e joga isso para tentar obter um resultado na vida real, né? Ou seja, tu cria o teu avatar, que tem um guerreiro, um mago, um ninja, dá para ir botando
determinadas coisas. Tem também esses status dos personagens, né, que seriam a vida, a energia, que justamente como umas métricas de jogo. Existe essa economia interna também de compra e venda de itens. Os níveis também entre os jogadores e os próprios monstros que tem que ir derrotando. Ou seja, tem cada desafio que o aplicativo oferece, eles são como os monstros que teriam que ser derrotados numa batalha de RPG ou uma coisa assim. E os chefes justamente seriam desafios maiores, né? A questão dos gráficos, justamente para manter essa progressão também, é como se fosse aquelas barras de progressão que para manter a pessoa entendendo que ela está de fato chegando em algum lugar. As coleções, que seriam também como nos jogos de RPG, que tu obtém itens para melhorar teu personagem, tu obtém itens para aumentar tua energia. Mas também justamente só como uma forma mais de motivar a pessoa a melhorar o próprio personagem e consequentemente ela estaria melhorando a si mesma. Então, como que se implementa isso, né, num sistema, como gamificar algo? O Verbak e Hunter, eles colocam um guia meio básico, assim, que seria justamente definir os objetivos, né, o que se quer com essa gamificação, com essa aplicação gamificada, seja o aprendizado de idiomas, mudança de comportamento, aprendizado de qualquer outra habilidade, delinear os comportamentos-alvo que os usuários têm que ter para obter para chegar nesses objetivos, descrever os jogadores, que, né, afinal, nem todo mundo é incentivado pela mesma coisa. Por exemplo, muita gente prefere jogos de cooperativos do que jogos competitivos. Ou quebra-cabeça em vez de um jogo de ação, por exemplo. Então tem que entender qual que é o público-alvo, assim, e para justamente selecionar daí quais seriam as mecânicas, dinâmicas e elementos que poderiam ser utilizados numa determinada interface ou aplicativo ou sistema gamificado para obter justamente os objetivos que foram selecionados lá no começo. Aí criar esse ciclo de atividades, né, curto e longo prazo, curto e longo, que seriam justamente para manter o usuário engajado dentro da atividade ou daquilo que quer que se mantenha dentro da aplicação. E justamente também não esquecer a questão da diversão, né, que tudo começa a partir disso, né, do jogo, do entretenimento, de ser divertido. E daí, então, definir essas ferramentas que seriam apropriadas para entregar isso aos usuários. Por exemplo, uma coisa que eu acabei não falando antes é que a Nike também tinha criou um sistema, o Nike Plus, que era semelhante a isso de começar a fazer exercícios e acompanhar a própria progressão, passar para as outras pessoas, e eles tinham uma pulseira, que era um item além do aplicativo em si que podiam utilizar. Então, essa questão das ferramentas também poderia ser algo tanto físico, digital ou híbrido, né? E aquilo dos jogadores, ou seja, seriam dos usuários, que a gente pode entender, Bartle, ele apresenta esses 4 principais, com a pesquisa que ele acabou realizando, que seriam os predadores, conquistadores, socializadores e exploradores. Os predadores seriam, ou assassinos, né, na verdade, a tradução meio que tanto faz, que eles são mais interessados justamente na questão da competição, né, de competir com um ou outro jogador, de ser melhor do que o outro, né, de chegar ter ele atua mais dessa forma conforme como está ali. Ele atua mais na questão das pessoas, né, dos outros usuários. Os conquistadores, que eles buscam justamente obter todas
os emblemas, todas as conquistas, todas as quests, e da forma mais rápida e todas, atuando mais na questão do sistema do que das pessoas, né? Os exploradores, que seriam justamente aqueles que buscam explorar o desconhecido, assim, né? Tentar descobrir se tem alguma coisa além que elas podem fazer com o sistema, no caso. Ou seja, ele interagiria mais com o sistema e com o aplicativo do que com as pessoas que estão também utilizando. E os socializadores, que seriam aqueles que buscam mais a criar uma rede de amigos, de outros jogadores, para conversar, para criar comunidade, criar, né, enfim, socializar, fazer trocas. E, ou seja, ele interage muito mais com as pessoas do que com o próprio aplicativo, o próprio sistema que foi desenvolvido. Daí, só para lembrar, né, também alguns resumos um resumo que poderia ser interessante para o desenvolvimento dessa interface gamificada, ou do uso da gamificação numa interface, é que gamificação não é tornar algo um jogo, né? Tu não vai pegar uma situação qualquer e transformar ela num jogo, e isso não vai ser gamificação. A questão do PBL, os points, badges, né, pontos, emblemas e os rankings, eles são o mínimo da gamificação, na verdade, né? São aquelas recompensas extrínsecas muito claras, que são muito superficiais de tudo que se trata gamificação. E não se trata somente da diversão, dessa simulação ou da competição, mas justamente entender essa motivação extrínseca e extrínseca que fazem com que as pessoas sintam-se engajadas naquilo que elas normalmente talvez não se sentiriam engajadas. E justamente aquilo não é algo restrito para um único campo de conhecimento, então a gente pode gamificar sistemas em inúmeros aplicações, medicina, a questão, né, de todos aqui que foram apresentados, medicina, produtividade, aprendizado de língua, de idioma, a questão das próprias mudanças de comportamento, né, tanto em nível social quanto de individual próprio, e que acaba sendo importante também entender se depois de tornar uma aplicação gamificada, quando se retira essa motivação extrínseca, o que sobra, né? O que motiva as pessoas a utilizarem ela, por exemplo, quando se retira todas as pontuações, os rankings e esses emblemas, por exemplo. Se for o Duolingo, que é como se a gente acaba entendendo como um dos maiores sucessos assim dessa utilização, é que ao se tirar os pontos e tudo, e essas recompensas extrínsecas, né, tu tem um aprendizado de idiomas por trás de tudo, assim, é o que incentivaria a pessoa a aprender algo novo e desenvolver algo que ela não normalmente poderia desenvolver se, por exemplo, não consigo pagar um curso de idiomas, então teria o Duolingo que poderia usar, enfim. E aí depois, na verdade, só tem algumas referências, caso vocês queiram enxergar mais alguma coisa disso que já foi falado. E tem vários sistemas e aplicativos gamificados que a gente pode encontrar tanto em grandes empresas quanto aplicativos menores, assim, uma coisa que vem cada vez mais utilizada. Esse vídeo, e já faz bastante tempo, na verdade, porque esse vídeo do piano, ou esse do lixeiro ali, ele tem 10 anos. Então, tem muitas formas que dá para ser utilizado a questão da gamificação. Aí,
Deixa eu ver. Tá aí, Fadel, professor? Acho que ela saiu agora. Eu sei. Tá. Tem uma outra. Tem um outro. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Que é sobre uma dessas. Justamente sobre uma dessas questões da motivação, né? Do que motiva, das teorias que se estudam para motivar as pessoas a utilizarem nessa questão dos jogos e tudo mais, que é essa teoria do flow, que seria. Só um segundo, desculpa. Travou o negócio. Bom, enfim, e daí a gente vai poder fazer algumas relações com essa teoria justamente com a questão da gamificação e dos jogos. O Flow, ele foi criado, essa teoria ela foi estudada muito pelo Mihaly, não dá para falar o sobrenome dele, então vai ser só Mihaly, que ele é um psicólogo e pesquisador húngaro-americano, né, da Universidade de Chicago, que ele tinha essa inquietação muito forte em entender a razão e a motivação que, principalmente artistas e esportistas, eles tinham para realizar uma atividade. Né? Por que essa atenção deles era tão focada? Assim? O que fazia o indivíduo ficar completamente imerso naquilo que ele estava fazendo, mesmo que não tivesse um grande incentivo externo, principalmente questão de dinheiro, assim, né? Ou que esse incentivo fosse até pouco. Outros teóricos que a gente pode ver disso, ou de questões semelhantes, seria justamente o Maslow, né, que tem aquela pirâmide do Maslow, que seria a questão das necessidades básicas que os seres humanos possuem, e conforme a pirâmide vai subindo, assim, os andares da pirâmide, são necessidades mais intelectuais do que básicas que elas vão sendo atingidas. Então, não adianta, é como se a gente entendesse que não adianta tentar ensinar algo mais profundo para alguém enquanto ela não tem comida, por exemplo, né? Então, tipo, são que essas, por exemplo, se daria para entender, assim. Além disso, tem a questão da motivação intrínseca, que é justamente o que foi falado na outra apresentação lá, que alguns pesquisadores viram que em ratos eles também possuíam sentimento de curiosidade e novidade. Assim, não era só a questão do behaviorismo, né, daquilo de fazer o rato fazer uma determinada coisa para ele receber uma recompensa externa, no caso. Descharnes também, ele faz um estudo que com vários estudantes assim que ele percebe que eles possuem comportamentos diferentes quando eles percebem que estão no controle de suas vidas, aquela questão da autonomia também citada lá antes, que também descobre que esses estudantes que possuíam essa motivação intrínseca, eles se empenhavam mais mesmo sem ter um reconhecimento depois, né? Chegando a uma conclusão de que os estudantes que recebem uma recompensa externa pela atividade, com aquilo da motivação extrínseca, eles possuem, consequentemente, uma motivação intrínseca menor. Esse comportamento intrínseco, esse comportamento, então, é intrinsecamente motivado, né? Ou seja, tipo, tem algo dentro de cada um que faz a gente acordar no dia seguinte para continuar a estudar e trabalhar. E isso foi feito milhares de entrevistas com cirurgiões, atletas de alto desempenho, freiras, esses artistas, músicos, dançarinos, escaladores de montanha, que até a professora Fadel acha que ela fica intrigada com isso. E esse equilíbrio entre a diversão e o lazer, assim, é justamente esse estado de flow que cunhado pelo Mihaly lá, por aquele pesquisador. Esse, no caso, é a capa do livro, que
vale bastante a pena ler, assim, é bem... Ele não é... O livro em si não é tão acadêmico, assim, é bem legal. E relacionado à questão do flow, assim, aí seria também uma pergunta para vocês, né? Que, por exemplo, em que situações o tempo para você, né? Em que situação se percebe que está fazendo justamente aquilo que gostaria de fazer? Mas também é uma questão de... Não é uma questão de só querer, assim, é algo que para vocês é necessário. Aí, se alguém quiser responder também, ou tiver pensado justamente naquilo de, por exemplo, para um atleta de alto desempenho, quando ele está jogando, ele se sente nesse estado. Tem alguma coisa assim para vocês que pode ser qualquer atividade, né? Na verdade, por exemplo, quando tá lendo um livro, de repente tu notou que passaram 3 horas. Isso seria um sentimento de ter entrado um tempo nesse estado de flow. Eu não sei se vocês têm alguma coisa. Christian? Eu, por exemplo, adoro dançar. Aliás, eu adoro trabalho de corpo em geral, né? Porque eu tenho uma pegada no teatro também, antes de ter feito design. E para mim esse é o momento que, por exemplo, quando eu entro numa sala, seja para ensaio ou para algum trabalho, eu fico totalmente imerso. E o tempo, para mim, ele passa muito rápido ali. Por exemplo, 4 horas eu consigo ficar em 4 horas direto ensaiando sem intervalos, por exemplo. Eu sei que tem gente que consegue ficar fazendo isso com atividades como o próprio jogo, né? O jogo traz isso em si. Mas tem algumas considerações interessantes que diz muito, e muitas pessoas vão pesquisar também, sobre os artistas, de como esses artistas conseguem se manter, mesmo com trabalhos difíceis, pode ser propriamente alguém que trabalha com circo, por exemplo, que é um trabalho bastante pesado, consegue se manter concentrado e muito atento durante todo esse processo de atividade. Como experiência pessoal, para mim no teatro e no processo da dança é muito isso, eu fico muito imerso e consigo ficar trabalhando em si, que é algo que não é tão fácil acontecer em outras atividades, mas que eu tento descobrir, né? Eu vou tentando ali explorar como eu consigo manter esse mesmo nível de imersão que eu tenho nessas atividades em outras atividades, como a própria leitura, como o próprio ato de escrever, por exemplo. Então, tipo, a gente consegue encontrar isso em N atividades justamente porque é de cada um, né? Justamente essas questões. Para mim, acaba sendo um pouco da questão do desenho mesmo em si, né? De quando e da leitura, que justamente passa lá 2 horas, tá tipo, minha nossa, preciso comer. Então, o Mihaly, ele define, né, o flow como um estado de gratificação em que o indivíduo entra quando se sente completamente engajado naquilo que está fazendo, em um dado momento. E aí, então, para chegar nessa definição, tipo, diversas, assim como anteriormente tinha falado que tinham várias entrevistas, outros pesquisadores, né, além da Universidade de Chicago, na Itália, Japão, Coreia, e mais de uma área do conhecimento, né, sociologia, psicologia, eles fizeram essas pesquisas justamente para chegar nessas definições. E para compreender assim mais do que seria esse flow, é importante é, entender o que seria o self, né, o eu. O self é composto pela atenção, né, que percebe a informação, que interpreta percebe essa informação. Daí tem a questão da consciência, né, do awareness, assim, da gente estar atento, que interpreta essa informação, e a memória que armazena justamente essa informação. Também faz parte dele a própria questão da experiência, que, por exemplo, na questão da experiência gamificada, por exemplo, também a gente pode dizer que a experiência em si, ela é justamente o conteúdo da consciência, ela não é um sentimento, né? Por exemplo, ela não é ser divertido, não é estar feliz, não é uma experiência, né? Ela é um sentimento que as pessoas têm. E
essa experiência, na verdade, então, ela seria toda essa somatória de informação que entra em cada, né, na mente de cada um, na percepção de cada um, e essa interpretação pela percepção, né, na verdade, que seria a atenção, no caso é o meio pelo qual a informação aparece na consciência, essa atenção, no caso, então, é uma energia psíquica, e dessa, por exemplo, eu preciso prestar atenção para ter noção do que está ao meu redor, né, justamente para ter essa consciência. Por exemplo, pegando o ônibus quando dava, né, antes para ir para a UFSC. E às vezes a gente só pegava o ônibus e ia até a universidade e se alguém perguntasse para a gente o que tinha acontecido no meio do caminho, ninguém tipo, podia ficar pensando, não sei, justamente porque a gente não está prestando atenção, né, ou está no celular, ou está em outras coisas. Então, justamente a percepção, né, ele tem essas três influências, o pensamento ou a cognição, né, que se reconhece a informação e a relaciona uma com a outra, tem os sentimentos ou emoções de cada um, que define a atitude em relação a essa informação, e o desejo ou escolha, que mantém a atenção focada na informação ao invés de mudar para uma outra coisa, né. Isso tudo acontece dentro da experiência. E também a gente tem a entropia psíquica, que ela se trata, na verdade, de qualquer estado que causa um conflito com os objetivos pessoais. É como um ruído nessa modelo de comunicação, nesse prestar atenção que a gente tem entre o que eu quero e aquilo aconteceu ou não. Se revela, então, por exemplo, como medo, chateação, apatia, né, a questão da ansiedade, confusão, mas justamente a questão do flow, que é essa negentropia psíquica, que é exatamente o contrário dessa entropia, que é quando aquilo que justamente que o Mihaly falou, né, quando os estados da consciência estão em harmonia entre si e com os objetivos do self, né, do ser, nossos objetivos. Então, diversas daquelas milhares entrevistas que foram realizadas, os pesquisadores chegaram a essas conclusões, que seriam as características principais dessas pessoas que estavam nessa negentropia, né, no estado de flow, mesmo que nem todas acontecessem ao mesmo tempo. Então, essas pessoas estavam realizando uma tarefa desafiadora que requer um certo nível de habilidade, com objetivos claros a serem alcançados, né? Elas estavam concentrados, não fazendo nada em paralelo, sentiam essa perda da autopercepção de tempo, o espaço e até do corpo, né? Da gente às vezes não lembrar do que aconteceu quando está focado em algo, assim, no que aconteceu em volta, né? Mesmo estando focado em algo no mesmo lugar. Por exemplo, de estar lendo alguma coisa e simplesmente esquecer que está tendo uma obra do lado de fora, né? Às vezes tu não ouve essa obra. Possuíam também esse feedback imediato e permanente dos seus sucessos e fracassos. Tinha essa sensação de estar no controle do que estavam fazendo e estavam amparados por essa recompensa intrínseca. As três dessas todas que são mais importantes, assim, para lembrar, é justamente o objetivo claro, o feedback e essa sensação de estar no controle, né? Que é a questão da autonomia, lá também falado na motivação intrínseca. E se isso tudo acontece, chega-se nesse estado que a gente entende como felicidade, assim, que seriam pessoas que estão engajadas em algum desafio pessoal e ou social e que acreditam fazer alguma diferença para a sua comunidade ou grupo social. Então, até às vezes, fazer caridade pode fazer alguém estar nesse estado de flow, ou, né, seria justamente a felicidade. O Mihaly, ele mostra o flow como algo que está entre a questão do tédio e da ansiedade, assim, né? Justamente aquele equilíbrio entre o desafio e a habilidade de cada um. Se o desafio é muito alto, muito maior do que a habilidade, eu fico ansioso, e se a minha habilidade é muito maior do que o desafio, eu fico entediado, né? Por isso nos jogos, por exemplo, ele acaba sendo trabalhado na questão do aumento de dificuldade conforme
o nível da fase, assim, né? Por exemplo, vai aumentando o desafio conforme as pessoas vão obtendo mais habilidades. E supondo que ele seja um estado emocional, né? O Mihaly ele coloca que ele fica entre a empolgação, o flow, e o controle, justamente, né? Que uma vez que, por exemplo, eu posso estar empolgado, mas de repente a minha habilidade não é suficiente para fazer aquela coisa, eu fico ansioso, parte da ansiedade para preocupação e chega na apatia. Que aqui no caso a apatia ela é entendida como uma sensação de depressiva, assim, que é justamente o oposto do flow, que pode ser entendido como a experiência ótima, seria justamente essa experiência destrutiva, né? Tipo, uma questão da depressão. E também eu posso levar em consideração que é algo que eu tenho controle, então é muito fácil. Então eu relaxo, então chega, enfim, num tédio e até que de novo posso chegar na apatia novamente. Aí aqui algumas opções. Faltou a palavra, alguns exemplos de cada um deles, né? O flow, ou seja, aquela atividade favorita que a gente tem, né? A questão do estímulo ou da empolgação, né? Do aprendizado. A ansiedade, que pode ser justamente aquilo de estar estudando para aprender algo, para daí chegar e ter controle. A preocupação, que seria justamente chateações, né? Tipo, são coisas que acontecem que às vezes a gente não está esperando que aconteça. E aqui ele coloca o assistir televisão, mas assistir não é, por exemplo, estou assistindo uma série que eu gosto muito e aí é a apatia. Não, seria justamente aquela coisa de tu tá assistindo porque tu não se sente motivado para fazer nada, né? Então, e daí também, na questão do controle, dirigir, relaxamento da leitura, assim, não uma leitura de aprendizado, mas uma leitura de quero só ler por ler, ou tipo uma coisa que também, na verdade, pode ser uma atividade favorita, então ela é bem relativa. E né, as tarefas diárias, né, arrumar cama, lavar louça, passar roupa, né, ele coloca aqui como se estivesse na questão do tédio e até chegar nessa questão da apatia de novo. Então, ele coloca assim, né, que um dia típico ele é cheio dessa questão, ele é cheio de ansiedade e de tédio, e justamente essas experiências de flow elas providenciam esses pequenos flashes, né, essas pequenas pontos de viver intensamente contra esse background, esse cenário meio ok, assim, né, meio tedioso até, ou complicado. E aí, só para finalizar, que também, se a gente for pegar um pensador, né, o próprio Deadpool, ele coloca que a vida é uma série de acidentes de trem, né, tipo, com alguns únicos pontos do tempo de um comercial de felicidade. E seria mais ou menos isso que seria para apresentar para vocês hoje. E acho que deu tempo certinho ainda, olha só. E muito obrigado pela presença de todos. E espero que tenham gostado, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode dar um alô. Beleza. Então acho que até semana que vem.
Tá, agora como que faz? Tem que parar a gravação? Alguma coisa? Será que Eu tu tem como parar a gravação? Eu ia dizer, não sei se tu pode parar, talvez quando a gente sair aqui ela deve parar e salvar. Então, mas será que não perde se para assim? Boa pergunta. Tu consegue parar? Clicar ali no botão? Eu tenho um fechar apresentação aqui, é a única coisa que me aparece. Eu vou fechar aqui para ver o que acontece. Não, só fechou o negócio que não. O Rafael caiu agora, né? Eu vou tentar perguntar para ela alguma coisa aqui. Mas qualquer coisa eu deixo o perfil aqui ligado no negócio. É só para. Pergunta ali no Eu vou WhatsApp. mandar E ela vou mandar já dá um. Eu acho que ela vai pedir só para tu fechar, porque não tem outra saída pelo que eu só. A não sei que ela tenha acesso ainda. Enfim. Tchau, tchau, gente. Boa semana aí pra vocês. Até mais. Valeu. Tchau, gente, também. Silenciar Até aqui mais. as Até coisas, eu vou semana que ficar vem. no coisa até descobrir o que dá pra fazer. Até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau.